Bom, vamos conhecer agora um pouco dos participantes, os principais participantes, principais players do mercado de câmbio. Primeiramente, e não poderia ser diferente, temos o Banco Central, né? O Banco Central tem papel fundamental no mercado de câmbio, né? Então, o papel principal é a troca de regulamentação, atualização de regulamentação, né, nos mercados estrangeiros e nacionais para prevenir eventuais saltos abruptos das moedas, né? Principalmente da moeda nacional. Então, ela tenta manter uma regularidade. Então, ela tem certa influência dentro desse câmbio, independente se é um regime de taxas flutuantes ou fixo ou de bandas, e a gente vai entender um pouco mais o que são esses regimes, tá? Então, a sua influência ela pode ser direta, né? Ela pode ser direta com uma intervenção no mercado cambial, tá? Comprando, vendendo, colocando mais moeda, tirando moeda, fazendo leilões, enfim, ela tem essa influência direta e ela pode também ter uma influência indireta, né? Que é com a regulação da oferta de moeda e também da taxa de juros. Então, sabemos que a taxa de juros influencia diretamente na cotação da moeda, tá? Ela pode atuar sozinha e ela pode atuar também junto com outros bancos centrais, com bancos centrais de outras nações, de outros países, tá? E aí tudo depende muito da estratégia de atuação econômica, tá, ok? Como um segundo participante, aí eu estou falando realmente em ordem de importância, estão os bancos comerciais, tá? Os bancos comerciais realizam a maior parte das operações de câmbio. Tá? Então a gente estava falando do oficial, a gente estava falando, né, num caso na importação, exportação, a gente falou de turismo, também ele parte do banco de câmbio, por mais que essa moeda física é comprada numa casa de câmbio ou junto a um correspondente cambial, existe toda uma cadeia de participantes que vai chegar lá no banco comercial. Então, é um correspondente cambial, uma casa de câmbio, uma corretora de câmbio. Essa corretora de câmbio está negociando dentro de um banco, né, ou um banco comercial ou um banco de câmbio, tá? Então, daí a importância desse participante, né? Então, eles realizam a maior parte das operações de câmbio, tá? Outros participantes do mercado, com contas abertas nos bancos comerciais, eles utilizam essa estrutura, tá? E os bancos podem também realizar operações de forma independente, ou seja, ele pode tomar moeda no mercado, ele pode vender moeda no mercado, ele tem também suas estratégias de carteira própria e de provisionamento de demandas, tá? Então, essa é a função dos bancos comerciais. Tá? As empresas que realizam investimentos em ativos estrangeiros também têm grande influência no mercado de câmbio. Tá? Então, são quem? São investidores. Tá? É claro que o mercado estrangeiro ele não é um mercado acessível a qualquer investidor, principalmente os investidores brasileiros. Tá? Existe uma certa restrição, existe um custo bastante alto, mas a gestão, principalmente gestoras, né, a gestão de portfólios, a diversificação de ativos, quando os gestores e administradores aí de fundos colocam dinheiro em títulos de governos estrangeiros, ou mesmo de ações em ativos estrangeiros, né, de corporações fora do Brasil, né, de outros países, ela inevitavelmente está atuando no mercado de câmbio, tá? Empresas que realizam operações com comércio exterior também é um participante bastante significativo. Então a gente está falando de importação, exportação, né? Então elas estabelecem uma constante oferta aí, de procura de moeda estrangeira, né? Tá? Então, principalmente aqueles que estão fazendo exportação, eles estabelecem uma atração e reposição de fundos livres, né? E aí tem os depósitos de curto, médio e longo prazo, com provisionamento, sabendo todos os prazos de liquidação de cada operação, seja na compra, seja na venda de produtos dentro do comércio exterior, né? Bom, vale ressaltar que essas empresas elas não têm um acesso direto ao mercado cambial. Tá? Então, diferentemente do que a gente falou dos bancos comerciais ou bancos de câmbio, né, ou mesmo o Banco Central, né, as empresas de comércio exterior não têm acesso ao acesso direto a esse mercado cambial, ou seja, eles também utilizam as estruturas de bancos para poder fazer essas operações.
Outro participante bastante significativo, e aí principalmente na precificação, e aí eu não estou falando da transação em si da moeda, tá? São as empresas de corretagem. Tá? As empresas de corretagem, como todos sabem, são as corretoras de valores, de hoje também corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários, não tem grandes diferenças, né? Na verdade, as distribuidoras hoje fazem quase tudo que as corretoras de valores fazem, né? Elas podem fazer também, tá? Então essas empresas de corretagem, elas operam no mercado, e aí a gente vai falar muito do mercado da B3, já falamos, né? Da Bolsa Balcão Brasil, antiga BMF Bovespa, e aí existem os títulos que a gente vai falar um pouco mais para frente, que são negociados, né? Então tem o dólar à vista, tem a moeda no mercado futuro, a parte de swap, né? Então todas essas operações, e até pelos volumes negociados, ela realmente apresenta um impacto, né, bastante razoável na formação de preço das moedas, tá? E além disso, por fim, podemos falar também das pessoas físicas, né? Tá? Então, pessoas comuns, como eu, como você, também atuamos nesse mercado de câmbio, muitas vezes. Às vezes, menos do que gostaríamos, né? Acho que todos nós gostamos de fazer algumas viagens para o exterior, e a cada viagem dessa, inevitavelmente, você precisa comprar a moeda estrangeira. Um dólar, euro, libra, dólar australiano, dólar canadense, enfim. Tá? Então, por mais que você não compre a moeda física, você está utilizando muitas vezes, e hoje utiliza-se muito mais, o cartão de crédito com validade internacional. Tá? Então, a pessoa física também tem sua influência, aí, principalmente no câmbio, né, para o turismo, tem a parte de transferências, pode acontecer transferências de salários, brasileiros que moram no exterior, que transferem recursos para cá, para os seus familiares, né, ou vice-versa, a compra e venda da moeda, o plástico, né, o cartão de crédito. É importante ressaltar os impostos, né? Então a gente tem aí a incidência do IOF, né, para o câmbio turismo. Quando utiliza-se o cartão de crédito, a taxa atualmente está em 6,38% de IOF. Né? É claro que o câmbio, a conversão de câmbio que os cartões utilizam, ele é muito mais próximo da cotação comercial, ou seja, normalmente ela é menor do que o câmbio turismo, mas com a incidência do 6,38, normalmente ele vai bater vai ficar muito próximo aí do que é o câmbio turismo, e muitas vezes até ultrapassa a cotação do câmbio turismo quando a gente coloca esse custo. Não que o câmbio turismo não tivesse a incidência do IOF, tem também, tá? Quando você compra moeda física, né, você também paga o IOF, só que aí não é a taxa de 6,38%, é a taxa de 1,1%, tá? Então é bem menos impactante, vamos assim dizer, no valor final da cotação, tá ok? Vamos falar um pouco agora das características do mercado de câmbio, tá? Vamos iniciar com o regime de taxa de câmbio flutuante, tá? É o regime de taxa flexível ou flutuante, né? Basicamente, o valor da taxa ela é determinado livremente pelo mercado de divisas, tá? Então, esse regime de taxa flutuante é o regime, como eu comentei no início do nosso vídeo, ele é o regime que o Brasil atua já desde 1994, né? E é o regime em que as economias modernas atuam. Tá? Então, o que é flutuante e flexível? Ele acompanha a oferta e demanda, a procura do mercado, né? E a movimentação de divisas, né? Brasileiras e estrangeiras. Ele não tem aquele tabelamento, ou seja, aquela fixação de preço, aquela fixação de cotação pelo Banco Central. Vamos ver em seguida o outro tipo de regime de taxa. Tá?
Enfim, uma observação interessante é que o Banco Central ele não intervém no mercado, tá? Portanto, ele não altera o volume de reservas internacionais do país, tá? Então, nesse regime de taxa flutuante, ele basicamente ele atua para manter sutilmente para manter aquele equilíbrio, mas ele não fixa a taxa. Tá? O regime de taxa de câmbio flexível, flutuante, ele tem suas vantagens e suas desvantagens. Tá? Uma grande vantagem aí é que as taxas de câmbio flutuantes é que elas asseguram o equilíbrio automático do balanço de pagamentos, tá? Como ela está seguindo sempre essa demanda, né, de moeda, né, e quem define é o mercado de divisas, então ela está sempre em equilíbrio ali dessas taxas aí, é um equilíbrio automático das taxas e das cotações, tá? Isso dentro do balanço de pagamentos, né? Uma outra vantagem é que o Banco Central passa a atuar apenas com a política monetária, né? Através do controle de oferta de moedas e não com aquela fixação de taxas que a gente comentou agora há pouco, tá? Existem também as desvantagens de manter um câmbio flutuante. Tá? Então, o câmbio flutuante está sujeito às movimentações especulativas, tá? Então aí um pouco de culpa para as corretoras, né? E aos investidores. Então, o movimento especulativo ele influencia bastante na taxa, coisa que não acontece no regime de taxa de câmbio fixo, né? E outra desvantagem aí, não sei se é sempre uma desvantagem, tá? E pode até se tornar uma vantagem, a flutuação excessiva da taxa de câmbio, ela dificulta as transações internacionais. Em que sentido que ela dificulta? Bom, quem atua no mercado, principalmente no comércio exterior, ele vai ter que negociar taxa, ele vai ter que usar calculadora ali e está sempre acompanhando também as cotações, né? Então ele vai ter que, é flutuante, ele não sabe que taxa que vai estar amanhã, ele não sabe que taxa ele vai fechar uma semana. Tá? Se existe um prazo mais longo e volumes mais expressivos, é sempre recomendado utilizar operações de hedge, né? O hedge cambial. Né? Como você não sabe quanto você vai pagar pelo dólar, quanto você vai pagar pelo euro daqui 5 meses, 6 meses, 1 ano, que é quando vence ali a sua dívida, né? É prudente fazer um hedge. Tá? E aí entra na estratégia de cada participante, né? E de cada player aí a gente está falando muito de comércio exterior, importador e exportador, tá? Então falamos agora do regime de taxa de câmbio flexível ou flutuante, tá? Existe também o regime de taxa de câmbio fixa, tá? A taxa de câmbio ela é chamada de fixa ou fixada quando seu valor é definido pelo Banco Central, tá? Então, como eu comentei anteriormente, né, e ao contrário do flexível, a taxa é fixada pelo Banco Central. O termo fixa, ela não significa que a taxa de câmbio é invariável. Tá? Ela significa que a autoridade monetária, no caso o Banco Central, ela fixa a taxa, mas ela pode promover mudanças. Ela que mantém, ela que controla aquela taxa. Tá? Então, existe uma espécie de tabelamento, tá, da taxa de câmbio pelo Banco Central. Tá? Então, não é que ela é fixa, bateu lá, vamos falar 3,30, 3,40, e ele vai ser sempre 3,30, 6,40. Não, existe um tabelamento, existe uma política que a autoridade monetária, no caso o Banco Central, estabelece e vai manter aí, controlando aí com mãos de ferro essa taxa cambial, tá? Existe ainda um regime de bandas cambiais, tá? O regime de bandas cambiais, na verdade, ele é um regime híbrido, tá? Ele é algo que mistura um pouco o flexível, né, o flutuante, com o das taxas fixadas. Tá? Por quê? Porque o regime de bandas cambiais, ela define bandas, ou seja, limite superior e limite inferior, né, dentro dos quais essa taxa deve flutuar. Tá? Ou seja, existe uma fixação de limites, né, e existe uma flutuação da taxa ou da variação de câmbio dentro desses limites.
Eu estou fazendo um gráfico assim, mas a gente sempre espera que seja assim, ou pode ser reto, tá? Enfim, depende muito da política de divisas, né, e do mercado interno e exterior também, tá? Interno e externo, tá? Então, o regime de bandas cambiais pode ser considerado aí um terceiro regime para o controle do mercado cambial, tá? É importante comentar aí e aí como uma reflexão, né, existe o aumento de taxa de câmbio, né, que o que é o aumento da taxa de câmbio? O aumento da taxa de câmbio, ele representa uma desvalorização ou depreciação da moeda nacional, ou seja, aumentou o dólar. O que quer dizer? Aumentou o dólar, quer dizer que o real vale menos. Tá? Então, quando a gente fala que o aumento da taxa aumentou o dólar, quer dizer que houve uma desvalorização da moeda ou uma valorização da moeda estrangeira, é lógico. Tá? E uma diminuição da taxa de câmbio representa uma valorização ou uma apreciação da moeda local. Tá? Então, isso é importante ter bastante claro, né? Então, é lógico que existem outras moedas, então, de repente, houve uma valorização do real frente ao dólar, mas houve uma desvalorização do real frente ao euro. E aí o que acontece? Provavelmente existiu aí um descolamento muito grande entre o euro e o dólar. Então a gente não existe só apenas a moeda nacional, não existe só o real e o dólar. Existem outras moedas, outras economias, outras nações aí, e o mercado de câmbio é muito mais complexo do que parece. Tá ok?